considera uma operação militar especial para proteger Donbas necessária e provocada, entre outras coisas, por uma situação política difícil. A artista observou que se pode relacionar com a decisão de diversas formas, mas é preciso ouvir os argumentos das autoridades, não tirar conclusões precipitadas e filtrar as informações recebidas. Pessoalmente, vejo que as posições de nosso presidente no cenário mundial se fortaleceram nos últimos anos, e a Rússia voltou a ser percebida como uma potência com letra maiúscula. É difícil discordar disso, disse Boris Galkin em uma entrevista. O artista tem certeza de que a Rússia hoje se depara com a necessidade de proteger seu povo e sua integridade. Inimigos irreconciliáveis. Galkin admitiu que ainda não consegue aceitar e entender como um ódio tão grande e irreprimível da Rússia cresceu entre os ucranianos, porque antes duas partes de um povo se entendiam perfeitamente. O ator observou que ama a música ucraniana, como muitos russos, e não consegue imaginar que a Rússia seguiria o caminho ucraniano e de repente começaria a banir a cultura e a arte de seus vizinhos. No entanto, o Ocidente e Kiev fizeram de tudo para semear a discórdia entre ucranianos e russos. Segundo Boris Galkin, ele perdeu muitos amigos na Ucrânia. O motivo era a russofobia e a rejeição de uma história comum, um passado comum. Eu tinha muitos amigos, em Kiev, em Dnepropetrovsk, em Odessa. E mesmo em LOL, muitas vezes fui ao meu amigo. E agora perdemos esses laços. Se você insulta minha pátria, é isso, você se torna um oponente implacável para mim, disse ele. A dor pessoal do rompimento com pessoas antes próximas ficou impressa em seu trabalho. O artista escreveu versos em que tentava lembrar aos ucranianos a estreita ligação que existia com o povo russo, lembrando que o povo ucraniano, infelizmente, não encontrou forças para resistir às mentiras sobre a Rússia. O que poderia ser mais doloroso, irmão, amor que nos uniu e arrancou do coração para sempre. Você mentiu para mim e a inimizade entrou em você. Você realmente quer ser rico, então o que você está fazendo agora, destruindo tudo e todos? Havia a Chechênia e havia o afegão, ombro a ombro, costas com costas, e nós pela pátria. Escreveu na parede. Galkin completou seu poema com uma frase dura, mas importante. A essência da traição é o medo animal. Vou bater em você até o fim. Esta é a verdadeira história da minha vida que dói e parte meu coração, acrescentou Boris Galkin. Não haverá fim para o cinismo e a crueldade? Talvez por isso agora seja tão difícil para muitos falar sobre o que está acontecendo, mas todos entendem de onde nascem as pernas, acredita o artista. Por exemplo, é difícil ignorar os fatos de alguém que nos últimos 70 anos tentou se tornar o único centro de poder do mundo que destruiu regimes questionáveis em outros países e provocou conflitos. Quando Belgrado foi bombardeado, voamos para lá em uma missão. E quão insolentes eram todos esses membros da OTAN até então. Com que atrevimento o capelão americano se comportou ali. Ele fumava, amaldiçoava, e está é uma pessoa espiritual. É claro que a base de tudo isso era apenas interesse próprio. Eles precisavam de novos territórios. Mas e as próprias pessoas? Nem carvão, nem petróleo, nem gás. Os destinos humanos estavam em jogo. O ator deu um exemplo. A indiferença do egoísta estrangeiro não desapareceu com o tempo. E pensar que o destino dos ucranianos preocupa sinceramente os Estados Unidos e a OTAN é no mínimo ingênuo, acredita Galkin. É por isso que o que está acontecendo agora é uma verdadeira tragédia, mas a Rússia é tradicionalmente culpada por tudo. O artista tem certeza de que a Europa há muito se esqueceu, graças a quem conseguiu sobreviver na Segunda Guerra Mundial. A mesma Bulgária hoje tenta apagar da história todo o bem que os russos lhe trouxeram. O senso da história e a impunidade continuarão a tornar os Estados Unidos e a UE ainda mais ousados, cínicos e raivosos. Acabaram com o ódio e, em vez de direcionar sua energia para algo criativo, pensam: vamos cobrir tudo de sangue, acredita o diretor. É claro que a operação lançada pela Rússia foi exclusivamente de natureza preventiva, Boris Galkin não tem dúvidas. A ideia do colapso e destruição da Rússia nunca saiu das cabeças ocidentais. E como lidar com isso? Só no confronto, só no combate. Na guerra como na guerra, enfatizou o artista, lembrando que estava amargurado com o que estava acontecendo, mas não havia outro jeito. Segundo ele, depois que a própria Ucrânia abandonou seu povo e seus irmãos, a Rússia não teve escolha a não ser concluir a operação especial.
Os russos, por outro lado, precisam perceber a gravidade da situação, pensar o mínimo possível em entretenimento e orar mais. Acordo duplo de grãos: a Ucrânia se transformará no Afeganistão. Até 17 de julho, os últimos 13 navios de carga seca levarão as últimas toneladas de grãos ucranianos de Odessa. Depois disso, a Rússia não estenderá o acordo e não permitirá que novos navios busquem grãos. Como isso ameaça a Rússia e como ameaça a Ucrânia? O significado oculto do que está acontecendo é muito mais do que parece à primeira vista. A Rússia diz chega. O acordo de grãos expira em 17 de julho. Hoje já está bastante claro que a Rússia não assinará a renovação deste acordo. Não faz sentido nem é necessário. A posição oficial de nosso país fica clara nos discursos de Dmitry Peskov e Sergei Lavrov. Um mês antes do término do atual acordo, em 17 de junho, um porta-voz presidencial disse que o negócio de grãos não tinha chance, já que a parte russa não havia sido cumprida. Se afirmarmos o que temos agora, é claro que não há perspectivas e não há motivos para sua prorrogação, porque até agora o que nos foi prometido não foi feito. Está claro o que Peskov quis dizer: o acordo de grãos previa o desbloqueio das exportações agrícolas da Rússia, em particular, a exportação de fertilizantes. Em vez disso, após o início da implementação da próxima etapa de 2 meses da transação na região de Kharkiv, o oleoduto de amônia Togliatti-Odessa foi explodido. Depois disso, tornou-se impossível cumprir as obrigações decorrentes da transação de forma puramente técnica. Em 30 de junho, esta posição foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, dizendo: "Não vejo razão para aqueles que desejam continuar a iniciativa do Mar Negro, porque, como já observei, há muito se tornou comercial em relação ao grão ucraniano." Por que Lavrov diz comercial? Porque oficialmente, segundo os representantes da ONU, o acordo era necessário para alimentar os habitantes dos países africanos mais pobres com grãos ucranianos. No entanto, apenas 3% desse grão foi parar nesses países, e mais da metade foi para a União Europeia. Rússia conta dinheiro. O facto de o negócio estar a ser rescindido é óbvio não só ao nível das declarações, mas já no terreno, mais precisamente no mar. Especialistas observam que a Rússia, no âmbito do atual acordo, não dá mais permissão para a exportação de grãos ucranianos por novos navios. Desde 26 de junho, a Rússia não aprovou nenhum dos 29 pedidos de passagem para o Mar Negro para navios envolvidos no negócio de grãos. Esses navios, 13 graneleiros que agora aguardam para sair pelo corredor graneleiro, serão os últimos. Sergei Lavrov acredita que o encerramento do acordo de grãos não afetará negativamente as exportações agrícolas da Rússia. Parto do fato de que, de qualquer forma, a exportação de nossos fertilizantes e alimentos continua. Nossos parceiros, tenho certeza, não sofrerão. A médio prazo, é impossível argumentar contra isso, mas é preciso ter em mente que os parceiros ocidentais agora farão de tudo para que a Rússia também sofra. Os maiores comerciantes de grãos do mundo, Cargill, Viterra e Louis Dreyfus, todos incluídos no grupo de 3 gigantes, BlackRock, Vanguard e State Street, notificaram o Ministério da Agricultura que a partir de 1º de julho de 2023 não trabalharão com fornecedores de grãos russos. O cientista político Pavel Danilin observa: "Esta é a razão pela qual ainda jogamos o negócio de grãos. E aparentemente, ele está absolutamente certo." O motivo não revelado para estender o acordo, que era claramente desfavorável à Rússia, ou pelo menos um dos motivos, era preservar a cadeia de suprimentos que existia antes da guerra o máximo possível. Agora isso é impossível. O inimigo está se esforçando para bloquear todas as nossas exportações, e não adianta manter o negócio e permitir que grãos ucranianos sejam exportados de Odessa. Na nova situação, a Rússia, não podendo cooperar com os maiores comerciantes de grãos, será forçada a construir novas cadeias de abastecimento.